Mateus é engraxate oficial da Praça de Balneário Pissarras. Vocês sabiam que meu pai é o melhor sapateiro da cidade? Ele disse que o melhor jeito de começar é engraxando sapato. Sabe, eu até gosto do trabalho, pois quando estou engraxando os sapatos, eu posso ouvir canções e às vezes histórias também. Mas a história que não saiu da minha cabeça foi a história do dia 24 de dezembro de 2023. No passado, para ser mais claro. Vocês querem ouvir? Sim! Então, se ajeite nos bancos que eu vou te contar. Certo dia, ele estava passando pela rua principal quando dois cavaleiros muito bem arrumados pediram para que eu engraxasse os sapatos. Neste momento, coloquei o meu banquinho, arrumei as minhas graxas e escovas e comecei o meu trabalho. Ainda bem que meu pai tinha comprado uma graxa marrom, pois um dos cavaleiros estava usando um fino sapato de couro marrom, e se ele chegasse no dia anterior, eu iria ter que dispensar o trabalho. Já o outro cavaleiro estava calçando um sapato preto de um grife muito conhecida na cidade. Mas voltando ao assunto, comecei a espalhar a graxa no sapato do cavaleiro com os sapatos marrons, onde ele disse ao outro: Meu caro amigo, você já percebeu que tudo fica mais bonito nessa época do ano? Onde vemos árvores e luzes de Natal decorando as casas e a cidade, onde os presentes ficam esperando o momento de serem abertos? E os pratos, então? Pratos magníficos, são preparados para a ceia. Isso é Natal. Para ser bem sincero, essa é a data mais esperada por muitos. E eu absolutamente amo Natal. E eu quieto estava e quieto continuei. Afinal, quem sou eu para discordar? Por mais que essa não seja a realidade da minha casa, pois a realidade da minha casa é bem diferente. Até porque nunca podemos fazer essas coisas que a gente fica fazendo. Onde vejo muitas pessoas alvoroçadas na cidade só para comemorar o Natal, e foi no meio do meu pensamento que o outro cavaleiro me interrompeu. Mas, meu caro amigo, você acha que gosta tanto do Natal, mas você conhece a verdadeira história do Natal? Pois o que parece para ti é que esta data não passa de presentes e decorações natalinas. Mas sabe o porquê de celebrarmos esta data? Pois vejo que a sua ideia sobre o Natal é bem diferente do que ele realmente é e significa. Nesse momento, olhei para a cara do cavaleiro dos sapatos marrons e vi que ele estava com uma cara muito confusa, que eu até fiquei confuso. Do que será que o cavaleiro do sapato preto estava falando? Foi aí que ele continuou dizendo: Se você não sabe, eu vou aproveitar esse momento para lhe contar, ou melhor, para lhe relembrar, pois é sem dúvida nenhuma uma das histórias mais belas da Bíblia. Nesta hora, eu pensei, eu até sei que é uma Bíblia, pois vejo as pessoas lerem as histórias da Bíblia lá na igreja luterana, pois passo lá na igreja todos os domingos, onde eu até sou convidada a entrar, mesmo estando sempre coberto de graxa de sapatos, só que me sinto constrangida com a minha aparência e acabo não entrando. Meu pai, certo dia, até mesmo me disse que ir à igreja é só uma perda de tempo e que a Bíblia é só mais um livro bobo, onde meu pai fala que eu tenho que trabalhar para ser alguém na vida, ao invés de perder meu tempo com contos de fadas. Mas sabe, tinha alguma coisa me dizendo que aquela história não era só um conto de fadas, e assim continuei o trabalho espalhando graxa nos sapatos marrons. Então logo o cavaleiro dos sapatos pretos continuou a história. Pois bem, meu caro amigo, eu aceito a missão de fazer você lembrar do verdadeiro sentido do Natal. A história começa assim. Há muito tempo atrás, todo mundo sonhava com o cumprimento de uma promessa. A promessa de alguém que viria para mudar o rumo da história, onde um libertador chegaria, o qual chamavam ele de Messias.
onde ele viria para nos unir novamente com o nosso Criador. Sabe, eu estava gostando de ouvir aquela história, mas muita coisa não fazia sentido para mim. Promessa, Salvador, era tanta coisa que eu não estava entendendo nada. Foi aí, em meio dos meus pensamentos, que o cavaleiro dos sapatos pretos continuou dizendo: Grandes profetas da antiguidade disseram que o Salvador viria até como um de nós, pois para que ele soubesse o que é ser humano, como eu e você, ele precisaria vir assim como todos nós viemos. Naquela hora eu lembro que eu fiquei pensando, só tem um jeito da gente existir, que é nascendo, não é mesmo? Como é que um bebezinho faria tudo aquilo? Salvar, libertar, pois quem faz isso só pode ser um herói, e os únicos que eu conheço são das Forças Armadas, que desciam nas paradas das cidades vizinhas. Pensei que ele devia nascer de uma rainha numa realeza, que fosse importante, não é mesmo? Que pudesse talvez se tornar um grande general. Só parece que não foi bem assim. Foi aí, em meio aos meus pensamentos, que o cavaleiro dos sapatos pretos falou. Parecia até mesmo que ele ouvia os meus pensamentos. Então ele olhou para mim e disse: A mãe de Salvador não foi ninguém da realeza, pois ela foi uma mulher simples, e ser uma mulher naquele tempo não era como hoje em dia. Naquele tempo, as mulheres não tinham valor algum na sociedade, onde ninguém as dava oportunidades de falar, opinar nada, principalmente se não fossem nobres, pessoas de poder. Mas o grande Deus Pai age de formas improváveis, onde um anjo apareceu para uma mulher chamada Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador no mundo. E com essa notícia, Maria ficou espantada. Mas o anjo lhe disse: Não temas, o Senhor é contigo. Maria até sabia que seria mãe, mas com certeza não tinha a mínima ideia de como o nascimento daquele bebê mudaria toda a história da humanidade. Ele falava e naquela hora eu só matutava, pois o nome da minha mãe também é Maria. Mas olha só, para ser escolhida para ser a
estava terminando de engraxar o sapato, o primeiro cavaleiro estava super curioso para saber dessa história, quando ele continuava a falar. Sabe-se que não houve nada especial enquanto Maria estava esperando o bebê, mas no último mês de gestação, César Augusto ordenou que todos deveriam pagar seus impostos em sua cidade natal. Foi aí que Maria e José, seu marido, partiram rumo a Belém. Quando chegaram à cidade, começaram a procurar um lugar para ficar, mas a cidade estava lotada. Eles já tinham batido em todas as pensões e nenhuma delas tinha vaga. Até que um dono de uma pensão se compadeceu da situação que eles estavam e disse que tinha um lugar que era um estábulo que não se comparava a um quarto, mas que pelo menos eles poderiam ficar lá durante a noite inteira, em vez de ficar no sereno. Enquanto ele contava essa parte, terminei de dar um brilho nos sapatos do cavaleiro dos sapatos marrom. E aí pedi para que o outro cavaleiro, que estava contando a história, se entrasse, para que eu começasse a engraxar os sapatos dele também. Me lembro que naquela hora eu pensei, ainda bem que a Maria ainda não estava ganhando o bebê, mas aí eu nem terminei de pensar naquilo, ele já se ajeitou no banco e começou a falar. Ora, tudo seria mais tranquilo se Maria não estivesse para dar a luz, mas parece que aquela noite teria sido a noite escolhida para tal acontecimento, meu caro amigo. Da forma mais simples possível, foi exatamente assim que aquele bebê nasceu. Maria amarrou em tecidos, e como nem mesmo uma cama eles tinham, Maria ajeitou uma manjedoura em que os animais daqueles estábulos estavam se alimentando. Ele pousou o bebê sobre ela. Aquele foi o primeiro berço de um bebê tão importante.
antes de eu ouvir o final da história. Foi aí que eu, sem que eles notassem, coloquei um pouquinho a mais de graxa para que eu pudesse fingir que eu estava na metade do serviço, para ganhar mais tempo. Foi então que o cavaleiro dos sapatos pretos olhou para o sapato, mas não percebeu que eu estava enrolando, e continuou então a história. Assim que o bebê nasceu, a ele foi dado o nome de Jesus, exatamente como o anjo havia instruído Maria a fazer. Enquanto isso, nos campos perto da cidade, alguns pastores tomavam conta de suas ovelhas, quando de repente um anjo apareceu no céu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo então lhes falou: não fiquem com medo, eu trago boas notícias de grande alegria. Nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo. Vocês vão encontrar o bebê enrolado em panos e em uma manjedoura. Logo após, o céu se encheu de um exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e aos quais lhe concede o seu favor.
susto ao ver muitas crianças que chegaram na praça. Enquanto eu ouvia a história, eu estava tão atento à história do nascimento desse menino Jesus, que tem uma forma vindo para ser o Salvador, que eu nem percebi o canto de criança. Deve ser uma excursão de escola. Sabe como eu gostaria de ir à escola, mas se eu for, quem vai ajudar com os gastos de casa? Mas o susto maior que eu levei foi com o cavaleiro de sapatos pretos, que eu tinha acabado de contar. Pois como pode anjos do céu cantando e celebrando o nascimento daquele bebê? Uau! E naquele momento, pela primeira vez daquele tempo todo, o cavaleiro de sapatos marrons interrompeu e disse: Sim, 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 meu caro amigo. Desse detalhe da história eu bem me lembro. Eles trouxeram presentes como ouro, incenso e mirra, itens muito valiosos naquela época.
Mas foi aí que os dois se levantaram, se arrumaram e elogiaram o meu trabalho. Disseram para mim que nunca viram os sapatos engraxados com tanta excelência. E assim agradeceram e pagaram ainda mais do valor que eu cobrava. Então partiram. Nisso, eu até fiquei um pouco triste por não ter escutado o final da história. E assim eu continuei ali, esperando pelos próximos sapatos para serem engraxados. Lembro que, inclusive, cruzei os dedos e desejei que o próximo cliente contasse uma história curta, para que eu pelo menos soubesse o fim. E assim o tempo passou, o dia acabou e eu fui para casa. Pois é, já faz um ano que eu escutei a história do nascimento do Salvador, o qual eu não consegui saber o fim. E hoje, dia 21 de dezembro de 2024, a cidade está cheia de novo. As casas e as ruas estão cheias de luzes, que ficam piscando o tempo todo, mas penso para o lado bom. Pelo menos eu posso fazer um pouquinho de trocadinho. Olá, meu caro amigo. Há quanto tempo eu não o vejo? Pois é, meu caro. Quanto tempo, meu amigo? Tu viste que eu mudei meu bigode? Sim, sim, sim. Eu vejo que também emagrecestes um pouquinho. Pois é, acho que foi só um pouquinho. Olha, veja, meu amigo, não é aquele menino do ano passado? Sim, sim, claro que é. É aquele jovem rapaz que nos engraxou os sapatos. Vamos lá falar com ele? Sim, sim, vamos lá nos apresentar e falar com ele. Olá, meu jovem rapaz, como você está? Tudo bem? Você lembra da gente? Claro que eu lembro. Tudo bem com os senhores? Tudo bem conosco. Será que podemos engraxar os sapatos novamente? Claro, vamos lá. Por favor, sente-se aqui. Ah, como eu amo essa época do Natal. As árvores, as luzes, os presentes, as comidas. Ah, eu sei que gosta das comidas. Pois é, eu sei, mas ainda me lembro bem da história que você me contou no ano passado. Que história linda! Sim, se eu me lembro bem, que foi exatamente nesta época do ano passado. Nós estávamos aqui, exatamente nesse banco, onde eu lembrei a verdadeira história do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Sim, e foi a história mais linda que já ouvi. Eu me lembro muito bem que você me disse que Jesus nasceu para nos unir com Deus e com a humanidade inteira. Como isso tocou meu coração naquela época, onde eu carrego isso até hoje.
entre nós para nos conectar unicamente com o amor dele, de Deus. Sim, meu jovem rapaz. E não apenas ele nasceu como uma pobre criança, mas a Bíblia nos diz de que Jesus crescia em graça, estatura e conhecimento, onde ele se tornou um homem perfeito. E como um homem perfeito, ele ensinava as pessoas, ajudava os necessitados, curava os enfermos. E a Bíblia diz que aos 33 anos, então, ele se entregou em uma cruz, como uma oferta pelos nossos pecados. E isso para que eu e você agora possamos ser reconectados com Deus e que também possamos viver agora na sua presença. Mas como posso viver na presença dele, de Deus, se eu apenas sou um pobre engraxate? Ah, meu jovem rapaz, é aí que estás enganado. Deus não está à procura de pessoas importantes, de homens ricos, pois tudo o que Ele deseja de cada um de nós é apenas um simples coração, o seu pequeno coração para adorá-lo. Será que você pode sentir isso? Vocês gostaram da história? Sim! Então, no próximo hino, passaremos recolhendo as ofertas para a cantata. Yeah.